Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. Estamos chegando aí próximo da semana do Natal, hein? Como é que está corrido esse ano? Eu estou aqui mais uma vez pedindo licença à senhora para entrar na sua casa. Pedindo licença também ao senhor para entrar na sua casa, pois está começando mais um programa com o Brasil Nordeste. Hoje é o dia do presbiteriano, o dia comemorado em virtude da data histórica de ordenação pastoral do reverendo José Manuel da Conceição, em 17 de dezembro de 1865. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. Teremos também o giro de notícias com os nossos parceiros e uma entrevista, a continuação da entrevista com Sérgio Moraes, ele que é membro da ANAT, Associação Nacional dos Analistas em Tecnologia da Informação. E já vamos aproveitar para apresentar o entrevistado de sexta-feira também, tá bom? Vamos começar então o nosso giro de notícias. Natânia Mello, de alguma parte da região Nordeste. Natânia, com você. Boa tarde, Sandro de Moura. O Centro Especializado em Reabilitação, localizado na cidade de Parnaíba, norte do Piauí, começou a atender pessoas com sequelas da Covid-19 na última segunda-feira, 14. O espaço foi inaugurado no dia 19 de outubro e oferece serviços na modalidade de reabilitação visual, auditiva, física e intelectual. A obra custou mais de 8 milhões de reais. Mais de 40 profissionais, entre médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e assistentes sociais, irão atuar no centro de reabilitação, que vai funcionar de 8 às 12, de segunda a sexta-feira, com capacidade para atender 200 pacientes de forma simultânea. O horário de funcionamento poderá ser estendido à medida que mais pessoas procurem o espaço. O superintendente profissional da Associação Reabilitar, Anderson Luz, explicou que o paciente deverá ser encaminhado ao centro após realizar uma triagem em um posto de saúde. Parnaíba foi escolhida para sediar o centro com o objetivo de atender as pessoas da região norte do Piauí que não possam se deslocar até a capital. Natânia Mello, para o programa Com Brasil Nordeste. Obrigado, Natânia Mello. Vamos agora chamar o nosso colega, jornalista, diretor Região Nordeste, Marcelo Jorge. Marcelo. Olá, Sandro de Moura e todos os telespectadores que acompanham o Brasil Nordeste. Olha, Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste e o 9º maior do Brasil. A capital cearense é o maior município do Nordeste e o 9º maior do país, considerando o Produto Interno Bruto, o PIB. O PIB é a soma das riquezas produzidas pela cidade. Conforme dados do IBGE divulgados ontem, quarta-feira, o PIB da capital cearense é de cerca de 67 bilhões de reais, que representa 1% de toda a riqueza produzida no Brasil. São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza, está entre os 100 maiores municípios em relação ao PIB per capita, ocupando a 95ª posição. É o único cearense nesse ranking. O PIB per capita deste município em 2018 foi de R$ 87.086,02. As riquezas produzidas pelo Ceará se concentram na região metropolitana de Fortaleza, conforme levantamento do Produto Interno Bruto dos 184 municípios do estado. Os dados do estudo mostram que, em 2018, a atividade econômica da capital Fortaleza contabilizou 67 bilhões de reais, seguida por Maracanaú, com 10,4 bilhões, e Caucaia, com 5,7 bilhões de reais. Com informações de Fortaleza, no Ceará, para o Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigado, Marcelo Jorge. Desejamos que você esteja firme e forte aí na sua recuperação dessa maldita Covid-19, que, aliás, vitimou a prima do nosso colega Kleber Araújo, que ainda está enlutado. Por isso, não coloca o seu giro hoje aqui. Nossos sinceros votos de pesar à família do Kleber Araújo, e desejamos que Deus conforte o coração de todos vocês. Ainda na região Nordeste, vamos chamar Rita Brandão, também enviando aqui a nossa solidariedade à família da Rita, que está com o irmão, saiu há pouco tempo do hospital, estava hospitalizado, vítima da Covid-19 também. Sobre a Covid-19, queremos dizer da
ferocidade desse vírus e pedir aos governantes que sejam céleres em atender a população. Vocês já sabem como lidar com o vírus. Não adianta só a população ficar com máscara na cara o dia inteiro. Vocês têm que disponibilizar teste, em massa para a população. Testou positivo? Entra imediatamente com a medicação. É isso que salva a vida. Todos vocês estão carecas de saber. Não é possível que qualquer idiota na esquina sabe disso e vocês que governam não sabem. Teste para testar a população. Medicamentos, pronto atendimento para começar o tratamento o mais rápido possível. Só isso salva a vida. O resto é conversa fiada. O resto é balela. Óbvio, enquanto não vier a tal vacina, né? Porque é da China que os governadores tomem primeiro e coloquem a sua família na reta primeiro. Aí depois a gente entra. Depois a gente vem atrás. Rita Brandão, por favor. A Polícia Federal de Juazeiro do Norte, na Bahia, cumpre 14 mandatos de busca e apreensão e 4 mandatos de prisão temporária em uma operação de combate a desvio e recursos públicos da Bahia e em Pernambuco. A ação foi batizada de Operação Efeitos Adversos. Segundo a PM, os investigados apontam para uma organização criminosa que fraudava licitações e superfaturava contratos de fornecimento de medicamento para 28 prefeituras baianas. O valor total do contrato firmado foi cerca de 34 milhões. A Polícia Federal não detalhou quais são as 28 cidades e nem quem são os alvos de mandatos. Os investigados responderão pelos crimes de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Vamos agora até São Paulo, onde está o nosso colega Eduardo Negrão. Está chegando o Natal. Uma boa tarde para vocês do Brasil Nordeste, Sandro Moura. A época de Natal é a época de celebrar o nascimento de Cristo e os valores cristãos, mas também de relembrar aqueles que são perseguidos exatamente por serem cristãos. Segundo a organização Portas Abertas, com sede na Holanda, são mais de 200 milhões de cristãos no mundo que enfrentam repressão à prática de sua fé. O Brasil se torna cada vez mais um refúgio para esses exilados da fé cristã. O padre José Li Guzheng, que chegou da China aqui no Brasil para seguir sua vocação, para ele não foi uma opção. Ele é um foragido da ditadura chinesa que reprime, prende em campos de concentração e às vezes executa cidadãos chineses pelo simples fato de exercer o exercício da fé. O pastor Samuel teve que fugir do seu país natal, Índia, diante das ameaças que sofreu exatamente por exercer a fé cristã. O missionário Frederick desembarcou do Brasil vindo do Quênia depois de sobreviver ao massacre da Universidade de Garissa, no Quênia. Em 2015, a universidade foi atacada por terroristas islâmicos do grupo Al-Shabaab, que é uma filial da Al-Qaeda, onde prenderam apenas os alunos e professores cristãos. Aí, eles liberaram os alunos e funcionários muçulmanos e mataram 147 pessoas pelo simples fato de exercerem a fé cristã, seja católico ou protestante. Esse número vai te assustar. Cerca de 270 cristãos são mortos por dia no mundo todo por razões ligadas à fé. Então, nesse Natal, vamos elevar nossas preces àqueles que correm riscos por apenas dividir com a gente a fé em Jesus Cristo. Um Feliz Natal a todos. Eu sou Eduardo Negrão. Quero muito agradecer o carinho da sua audiência e pedir a sua participação. Queremos que você mande um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte do país que você está assistindo a nossa programação. Nós queremos abraçar você e a sua cidade. Por falar em abraçar a cidade, hoje está aniversariando a cidade de Barcelona, no Rio Grande do Norte. Aparecida
em São Paulo, e Brumadinho, no estado das Minas Gerais. Um abraço a todos os munícipes de Barcelona, no Rio Grande do Norte, Aparecida, em São Paulo, e Brumadinho, no estado das Minas Gerais. Queremos aproveitar aqui também e mandar um abraço para os nossos telespectadores que já enviaram mensagem para a gente. Vou pedir à nossa produção para colocar na tela a participação dos nossos telespectadores enquanto estão recebendo o nosso carinhoso abraço. Coloca aí a participação. Vamos agora a um breve intervalo comercial. Vamos chamar o nosso parceiro Leão Tour. Se você pretende viajar, é importante você ter uma agência que pode orientar desde a compra da passagem até a sua hospedagem, locação de carro. Leão Tour, nosso grande parceiro, uma empresa eficiente à sua disposição. Coloca Leão Tour. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Estamos de volta, muito agradecido por você permitir que nós estejamos dentro da sua casa. Olha, nesse dia 17 de dezembro é comemorado o Dia do Presbiteriano. Em 17 de dezembro de 1865, o país ganhava o seu primeiro pastor presbiteriano brasileiro, ordenado padre. Trabalhou por alguns anos na Igreja Católica, aconselhando os fiéis à leitura da Bíblia, mas discordava das práticas religiosas e isso levou ao afastamento de suas funções. Em São Paulo, conheceu e conviveu com missionários e famílias que criam na teologia reformada. Anos mais tarde, foi batizado na Igreja Presbiteriana do Brasil. A partir daí, percorreu várias cidades de São Paulo e outros lugares do Brasil, levando o Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, fundada em 12 de agosto de 1859, é a 8ª maior denominação protestante do país e a maior denominação presbiteriana. São mais de 5.000 denominações presbiterianas diferentes. Possui cerca de 650.000 membros. Inclusive, o nosso colega Marcelo Jorge é presbiteriano. Um abraço, então, a todos os nossos irmãos presbiterianos e parabéns pelo seu dia. Vamos agora à entrevista com Sérgio Soares, diretor da ANAT, Associação Nacional dos Analistas em Tecnologia da Informação. Nós iniciamos a entrevista ontem. Se você não assistiu, você pode acessar através do YouTube, Brasil Nordeste Oficial através do YouTube. E se você assistiu a primeira parte, eu convido você a assistir agora a segunda parte da entrevista com Sérgio Soares. Coloca na tela. Eu lembro que o Tiago, o presidente da ANAT, quando esteve aqui, não estava satisfeito no bojo da reforma que o governo queria fazer, administrativo, em relação aos profissionais, os ATIs. Como é que está essa questão? Vocês avançaram um pouco mais? Qual é a principal reivindicação de vocês nessa questão que vai haver da mudança da reforma administrativa? O que o governo federal pode fazer para que, na visão da ANAT, vocês se sintam contemplados e possam oferecer o serviço que todo cidadão deseja, que é um serviço com qualidade e com segurança? Bom, em relação a essa questão, a ANAT é bem clara. Nós queremos apenas o que é o justo em relação ao mercado privado. Tá? Então, existe uma falácia que o servidor público é o marajá. Tem ótimos salários, muitos benefícios, só que isso aí não é a realidade para mais de 90% do serviço público. Né? E os ATIs estão aí nesse bolo. Nesse pacote. Nesse pacote. Então nós contratamos pacote de juiz, desembargador. Estamos lá no chão de fábrica. Isso aí são sangue azul. A gente costuma brincar, né? Então, assim, nós fizemos uma consultoria, contratamos uma empresa especializada, ela fez um estudo das remunerações de empresas privadas e órgãos de outros poderes, legislativo, judiciário e órgãos de controle, né? E assim, o estudo concluiu, está disponível, a gente pode ceder para quem quiser ver, né, que a gente pediu bastante isenção nesse estudo. O salário da ATI está, em média, inferior 27% a 170%.
em relação ao que o mercado privado paga, em relação ao que os outros órgãos remuneram, né, os órgãos dos outros poderes. Então, o que a ANAT pleita? A gente entende que a reforma administrativa é necessária? A gente entende esse aspecto, por uma questão orçamentária mesmo, né? A sociedade já paga muito, né, e precisamos realmente equilibrar isso, né? Mas, por outro lado, o governo tem que atentar que o seguinte, o profissional de TI está escasso, tanto na iniciativa privada, né, como no próprio governo. Então, se o governo não oferecer uma carreira estruturada, atrativa e que retenha o profissional de TI, esse problema vai persistir por décadas e décadas. Então, assim, não adianta ele fazer um concurso para a TI hoje, né, da maneira que está, sem dar uma reestruturação, sem dar uma visão de estabilidade de futuro para esse profissional. Ele usa esse cargo como um trampolim. Ele entra e continua estudando para passar para outro ou até voltar para a iniciativa privada, como a gente tem casos de colegas que estão na iniciativa privada. Então, a nossa pauta é a seguinte: precisa da reforma administrativa? Precisa e tem que ser feita. Mas a nossa esperança é que quando o governo for tratar desse assunto, porque pelo momento está parado, né? A gente sabe que foi um OPEC para fazer uma reforma geral da administração do serviço público como um todo. E o que nós temos de informação é que o governo vai mandar um projeto de lei específico para tratar cada carreira. Então, a nossa esperança é que o governo apenas faça justiça com o que o mercado privado faz. Então, não precisa, não estamos aqui pedindo milhões de benefícios, salários, não. A iniciativa privada, quanto ela está remunerando pelo profissional, quais benefícios que ela tem para um profissional que exerce ali mais ou menos a mesma função. Agora, né? Sérgio, só fazer aqui um contraponto. Pois não. Quando o pessoal de governo se refere a esses ajustes, governo e iniciativa privada, eles tocam no ponto também da estabilidade. Vocês reivindicam o salário que é justo, que é correto e tal, mas vocês incluem também que haja essa mesma deferência no sentido de que o funcionário que não funciona, ele possa também ser demitido, como na iniciativa privada, sem ter tanta burocracia? Defendemos, né? Porque isso é saudável para a administração pública, é saudável para o serviço público. O funcionário que não atende às expectativas, que não produz e que não dá a contrapartida daquilo que ele está recebendo, ele precisa ser devidamente adequado, né? E, se for o caso, até demitido. Nós defendemos esse aspecto também. A nossa preocupação é o critério. Qual o critério? O critério de como o mercado usa. Pois é. Você falou iniciativa privada. Agora, a questão do governo tem a questão da política, né? Então tem que ter cuidado com o critério, porque é o seguinte, o ATI, quando ele está ali assinando um pagamento, autorizando, ele tem que estar com total segurança para fazer aquilo com a total responsabilidade, né, e sem pressão possível. Então, nem sempre, né, a gente não consegue garantir que quem está ordenando o pagamento ou quem está pedindo uma contratação está realmente interessado no que é o melhor para o serviço público, né? Então, o ATI ele precisa ter esse resguardo de poder fiscalizar, ser rígido na fiscalização e não sofrer represária quando negar um ou outro ato que não seja tão... Mas o que vai normatizar, o que vai direcionar isso, não é a norma legal? Se está pedindo algo que é ilegal, acho que é fácil do ATI se defender. Sim, mas o que acontece é que nem sempre fica tão óbvio assim o que é ilegalidade, o que é ilegal. Então nem sempre fica tão óbvio. O cara põe no papel, tanto é que a Cordas do TCU que eles pegam diversas contratações desnecessárias, isso depois que o ato já foi feito, né? Pagamentos que não devia ser feito, há diversos acordos de TCU que eles pegam nesse ponto, né? Então, assim, se coloca o ATI exposto de forma que ele fica inseguro nessa posição, acho que o risco dele sofrer pressão, dele sofrer para poder autorizar um pagamento, fazer uma contratação que talvez não seria tão adequada assim, é maior. Essa é a nossa crítica em relação aos temporários. O que a população, então, pode esperar? A gente já está chegando ao final do nosso bate-papo. O que a população brasileira pode esperar dos ATIs que estão a serviço da sociedade? Bom, hoje a grande maioria dos ATIs são profissionais capacitados, né? São dedicados, com muito espírito público, né? Diria aí que o resultado disso são as entregas, né? O que a gente está vendo aí são entregas de muitos serviços,
né, digitais para a sociedade, economia em cifras de bilhões. Então, o próprio governo tem demonstrado esses números, né? E com total tranquilidade, depois que o ATI chegou na administração pública, isso aí é validado até pelos órgãos de controle. O próprio TCU já bateu em diversos acordos que precisa, ele cita o ATI como um exemplo de boa prestação de serviço, de economicidade, porque lá atrás, quando eles olharam, tiraram a fotografia, viram que a TI estava um caos, no governo como um todo. Então chegou os ATI, já deu um up de maturidade, muitas entregas, né? É o que nós estamos vendo aí. Então, assim, a sociedade pode ficar tranquila que eu, como diretor da ANAT, né, garanto que os ATIs que estão hoje só não fazem mais porque não tem braço. Então vamos aproveitar e você vai mandar uma mensagem para o presidente da República, o que os ATIs... nós vamos fazer chegar na mão do presidente. Nós vamos fazer... Você vai dizer para o presidente da República como que está hoje a situação, né, de uma certa vulnerabilidade no sistema, talvez ele não saiba, e o que os profissionais precisam para continuar servindo ao país de forma altiva. A tela da TV Com Brasil é sua. Bom, primeiro, presidente, forte abraço, tá ok? Bom, já começou bem. Bom, presidente, a questão é o seguinte, nós precisamos ver a tecnologia da informação como o principal instrumento de entrega de serviço público à sociedade, né? Então, é o principal instrumento, a principal estratégia para desburocratização, é o principal instrumento, a principal estratégia para aumentar a economia do Estado, né? E para isso, a gente precisa olhar para a pessoa, precisa olhar para o analista em TI, para o servidor de TI, que está ali diariamente, frente a frente, matando um leão, né? Encarando uma selva por dia, com poucos recursos, né? Para poder atender e entregar o serviço à sociedade. Então, assim, nós precisamos focar na qualidade, na continuidade do serviço, né? Entregar serviços robustos. E para isso, precisamos investir em pessoas, né? Hoje nós estamos num cenário muito crítico, com a evasão de quase 50%, né, dos ATIs sem perspectiva de novo concurso, né? Com o risco aí de uma reforma que deixa os ATIs na insegurança, que deixa os ATIs na frustração do que vai vir aí dessa reforma, né? Então a gente precisa trabalhar isso, tendo pessoas com uma carreira bem estruturada, né? Com progressão por mérito, né? E com indicadores para avaliar qualidade e desempenho. Sim, nós também defendemos essa bandeira, né? Então, se a gente conseguir dialogar e chegar num termo em comum, a certeza que nós temos é que a sociedade será a maior beneficiada do serviço, será a maior que vai receber aí os maiores ganhos, né, que é um serviço clean, um serviço fácil acesso, né, e que todos aí ganhem em relação à melhoria do serviço público. Essa expectativa da ANAT, pode contar com a ANAT, estamos de portas abertas, né, para poder atender qualquer solicitação, e pode contar conosco e temos esperança que vai sair algo bom aí para todos de uma maneira geral. É mais ou menos isso. É isso. Nós queremos então aqui reforçar, presidente, essa é a nossa contribuição do programa Com Brasil Nordeste da TV Com Brasil. O senhor fala muitas vezes em relação à informação que o senhor tem, que o senhor não tem. Pessoal, os analistas em tecnologia da informação desejam que o senhor dê um olhar mais especial para essa categoria. Tá ok? Conversei aqui com o Sérgio Soares, diretor da ANAT. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Obrigado, Sérgio. Opa, muito obrigado, né? Eu gostaria de agradecer a todos da Com Brasil, mandar um abraço aí para o diretor, Thiago Aquino, que está se recuperando da Covid, né? Desejar melhoras para eles. Né? Um abraço para os demais diretores também que compõem aí, né? O Adriano, o Luiz, né? O Maurício. E um abraço para todos os ATIs, né? Que aí é a carreira que a gente representa. Contem conosco. E muito obrigado mais uma vez, obrigado aos telespectadores da Com Brasil. Muito obrigado. Obrigado a vocês e até a próxima. Queremos aqui agradecer ao Sérgio pela disponibilidade de falar de um assunto tão importante como esse. Como vocês perceberam durante a entrevista, esse pessoal cuida de todo o sistema da tecnologia da informação do governo federal e dos órgãos do governo federal, né? Então, é uma categoria extremamente importante
que o presidente da República possa atentar para a mensagem que o Sérgio deixou aqui através da tela da TV Com Brasil. Quero apresentar a vocês o doutor Alisson, que é da cidade de Marília, braço forte do prefeito da cidade de Marília, em São Paulo. Ele concedeu uma entrevista para a gente. Eu quero começar colocando a primeira parte da entrevista do Alisson hoje, porque ele vai falar se o prefeito vai continuar com aquela política de flexibilizar na cidade, tendo cuidados com a prevenção da Covid-19, mas permitindo que as pessoas trabalhem. O Alisson falou sobre essa disposição do prefeito de manter os cuidados que teve na primeira onda do Covid, que para mim não tem segunda onda, é a mesma coisa, é a mesma onda. E o Alisson fala um pouco mais sobre a administração do prefeito da cidade de Marílias. Coloca o doutor Alisson na tela, por favor. O nosso bate-papo de hoje é com o doutor Alisson Souza e Silva. Ele é advogado especializado em Direito Eleitoral e Administração Pública. É secretário, é o braço forte do prefeito da cidade de Marília, em São Paulo, que acabou de ser reeleito, tendo à frente uma participação muito importante do doutor Alisson, que coordenou todo esse processo. Está conosco aqui também o nosso colega jornalista, diretor do programa Brasil Nordeste, Eduardo Negrão. Boa tarde, doutor Alisson. Boa tarde, agradeço o convite de participar com vocês, é uma honra. Hoje, eu estava dizendo para vocês um pouquinho antes, amanhã é feriado em Marília. Hoje é um dia aqui de recesso para nós e até peço desculpas aí pelo traje informal, mas agradeço demais a participação, estou à disposição de vocês. Boa tarde, Eduardo Negrão. Boa tarde, Sandro. Estamos prontos aí. Olha, nós que agradecemos o doutor Alisson, que já estava a caminho de um merecido descanso, e nós o pegamos aqui para gravar esse programa. Doutor Alisson, o senhor coordenou a campanha vitoriosa de reeleição do prefeito Daniel Alonso, do PSDB, mas o principal adversário de vocês aí, ainda mesmo tendo um monte de processo na justiça e tal, obteve 35 mil votos, que 15 dias depois foram anulados na justiça. Como é que o senhor vê essa lentidão da justiça em deixar um candidato ir para a urna e depois 35 mil eleitores jogou o voto fora? Isso não deveria ter um tratamento mais célere? Olha, inclusive isso foi objeto de muita indagação durante o pleito, né? Feito agora mais curto, 45 dias de prazo de eleições, desde o efetivo registro, início do período de propaganda eleitoral e o dia exato das eleições, que nesse ano foi dia 15 de novembro. A situação de Marília, eu acho que era uma situação ainda mais que seria emblemática, né? O candidato opositor até então, que eu tratava, né, o Daniel como cliente, hoje eu já considero até como parte da equipe, por conta da terceira eleição que eu participo com o Daniel e a partir da segunda que foi vitoriosa, nós indo para a terceira agora, eu participei do mandato, eu me afastei da prefeitura, saí, me retirei da prefeitura, vamos dizer assim, uma linguagem mais simplista, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para participar das eleições, coordenando a parte jurídica em auxílio com a parte política. E aí houve o pedido de impugnação de registro de candidatura, um processo complexo, porque é um candidato que está há muitos anos na vida pública, tem muito processo, muita questão judicial pendente, e foi lento, de fato, o julgamento, e isso não fica aqui nenhum demérito para a Justiça Eleitoral de Marília. Então, amanhã nós vamos continuar com a entrevista com o doutor Alisson. Quero pedir muito que você esteja com a gente aqui amanhã. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, dizer que tudo que é bom com o Brasil fica ainda melhor. Por isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas do varal.